gente ama mudar com você. Toda esquina. Sua vida é uma grande caminhada e para ajudar você, seja qual for o momento, a Braseg Seguros oferece seguros para automóveis, condomínios e residências, responsabilidade civil, risco de petróleo, seguro empresarial e ainda seguro de vida, saúde e odontológico. A segurança de um forte aliado torna mais seguro o seu passo. Braseg Corretora de Seguros. A Macaúba Paisagismo e Meio Ambiente oferece uma diversidade de produtos e serviços ambientais de acordo com as mais distintas necessidades dos nossos clientes. Além disso, a Macaúba é registrada e credenciada nos devidos órgãos governamentais e conta com um apoio técnico qualificado composto de paisagista, arquiteto, técnico agrícola e engenheiro florestal. Faça-nos uma visita. Rua Projetada 233, lote 10, Glória. Telefone 222773-2004, Macaé. O IB, o Instituto de Língua Inglesa, oficialmente reconhecido pela Embaixada Americana, oferece em sua unidade de Macaé cursos normais e intensivos, crianças a partir dos 5 anos, exames de proficiência de inglês da University of Cambridge e Michigan, imersão e conversão. Avenida Nossa Senhora da Glória, 236, próximo ao trevo da Praia Campista. IB Campus, Macaé, 54 anos no Norte Fluminense. O corre-corre do dia a dia não pode ser motivo para você comer sanduíche na hora do almoço. Preserve sua saúde. Vá ao restaurante Malagueta, desfrute de um amplo espaço e sirva-se de várias opções de nossa gastronomia a quilo. Tudo elaborado pela chefe Paula Abreu. Aceitamos cartões de crédito e vale refeição. Restaurante Malagueta, cuidando do seu bem-estar. No Shopping Tropical Plaza, Rui Barbosa 698, sobre Loja, Centro, Macaé. Olá, telespectador. No programa de hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante. Um assunto que vem demandando da imprensa macaense, de autoridades e vários segmentos como uma preocupação já em nosso município. Nós vamos conversar com a presidente do Conselho Municipal da Infância e da Adolescência, Zuíta Carvalho, e vamos conversar também com a Cíntia Carla, que é advogada, especialista também nessa área e que representa também o gabinete do vereador Julinho, o Julinho do Aeroporto, que foi uma das pessoas que levantou há 5 anos esse tema aqui em nosso município e vem debatendo e discutindo essa questão que no mundo inteiro é uma preocupação para a sociedade. Prazer enorme tê-las aqui em nosso programa. Vamos conversar hoje sobre esse tema de tamanha importância para a nossa sociedade e eu tenho certeza que o telespectador, você que está nos assistindo, irá acompanhar, né, para que a gente possa, dentro da nossa atividade, da nossa vida, você que é professora, você em qualquer atividade profissional, nós estarmos atentos a esse problema. Prazer enorme tê-la aqui. Eu gostaria que você começasse dizendo para o nosso telespectador de que forma se desenvolveu essa preocupação, que se iniciou, na realidade, essa bandeira, essa campanha contra a pedofilia em nosso município. Boa noite, Fernando. Esse trabalho está no município de Macaé há 5 anos. Foi uma grande iniciativa do vereador Julinho do Aeroporto. Esse trabalho surgiu como resultado de um fórum que nós realizamos em março de 2009, onde os próprios adolescentes manifestaram o interesse de estar se falando, estar se comentando mais sobre esse assunto. Então, desde então, nós começamos uma grande mobilização na cidade, todos os anos, realizando palestras, grandes mobilizações, eventos, no intuito de disseminar informações sobre a pedofilia. A pedofilia é um fato triste, mas é uma realidade que está muito próximo de nós e percebemos essa necessidade de abraçarmos essa causa, levar as pessoas a discutirem isso dentro dos seus lares, dentro das escolas, porque as nossas crianças estão sendo abusadas. Nós, quando começamos esse trabalho, nós percebemos que um grande fator de aumento dos casos de abuso sexual, muitas das vezes é pela própria negligência da sociedade, que muitas das vezes se omite, que muitas das vezes não denuncia. Então, o nosso trabalho
que esse trabalho que nós temos desenvolvido aqui no município, o foco primeiro é esse, é levantar as questões sobre a pedofilia, dizer que ela está acontecendo, fazer com que, buscar formas preventivas para que a nossa criança não venha a ser abusada e, infelizmente, se vier a ser abusada, que ocorra a denúncia, que ocorra a investigação, que os fatos venham a ser apurados e que aquele abusador ele seja punido conforme lei. Bem, para o nosso telespectador, nós vamos fazer uma pergunta agora à doutora Cíntia, exatamente para nós identificarmos tecnicamente o que seria pedofilia, porque há muita confusão em relação à questão do estupro, em relação à pedofilia, né? E o que se caracteriza a pedofilia? De que forma uma pessoa ou de que forma a pedofilia se intitula? Qual seria o agente pedófilo? O que é pedofilia necessariamente para se caracterizar esse problema? Sim, a palavra pedofilia ela vem de dois vocábulos gregos, que significa paidos, que significa criança, e filia, sentimento. Então, seria afinidade pela criança. Mas quando a gente ouve afinidade pela criança, a gente pode pensar que é algo bom. Mas quando se trata de pedofilia, é o sentimento de obter algum prazer sexual, que pode ser desde você ver uma criança se despindo, desde você se despir na frente de uma criança, ou até a parte mais traumática, que é a penetração. Então, a pedofilia ela se caracteriza pela afeição, pelo desejo sexual de obter através de uma criança. E é também pela Organização Mundial da Saúde e dentro da psicologia, ela é uma parafilia, que se trata de um dos diversos transtornos mentais que o indivíduo pode ter. Mas isso não significa que todo pedófilo, que toda pessoa que venha cometer o abuso sexual contra a criança, que ele seja esse doente mental. Existem vários casos de pessoas que não são portadores de doença alguma e por mero prazer vem a se aproveitar de uma determinada situação de uma criança. Bem, vamos ver se a gente entendeu aqui. Depois nós vamos conversar aqui para ouvir um pouco também o conceito principal da criança e do adolescente. Existe na realidade a pedofilia e o pedófilo, que me parece ser uma doença. Significaria que um indivíduo acometido por um tipo de doença psíquica que pode e que na maioria das vezes ocorre. Mas existe também aquele abuso sexual diferenciado. Do aspecto da lei legal, da justiça, como é que são tratados esses dois casos? O caso daquele que se é identificado pedófilo e daquele que é o abuso puro e simples sexual. A nossa lei, ela ainda deixa muitas lacunas, que, por exemplo, nós ainda não temos no nosso Código Penal o termo pedofilia. Esses casos de pedofilia, eles vão ser encaixados quando se trata de um abuso sexual seria o estupro contra vulnerável, que é até os 14 anos, que seria... É o que tem na lei hoje. Exatamente, estupro de vulnerável até 14 anos é o que encaixaria como a pedofilia. Na questão da punibilidade, se é pedófilo ou não, isso não traz consequências jurídicas. O que traz é o ato, independente se tempos depois se descubra se é um transtorno ou se aquela pessoa foi por mero prazer. O que concretiza, o que vai caracterizar uma punição ou não é o ato da pedofilia, independente da estrutura da pessoa naquela situação. Da classificação. Exatamente. Da intenção ou não de ser ou uma doença ou ser realmente alguém que praticou aquilo por uma outra atitude. Isso. Uma atitude de desejo puro e simples sexual e de uma forma que o crime, na realidade, é tipificado numa só posição, é essa que você acabou de me colocar. Bem, é uma questão importante colocar, que costumamos dizer aqui, que toda moeda tem dois lados, né? É como se discutir, por exemplo, semana passada nós estivemos aqui conversando com dois dependentes químicos, né, que falaram da questão das drogas na vida deles, né? E eles se colocaram assim como pessoas que
extremamente doentes, né, quimicamente doentes, né, se colocando dessa forma. E do aspecto legal ainda, para continuar nesse assunto, daqui a pouco eu vou conversar com você, o fato é que alguém sofre com qualquer uma das atitudes, ou com uma atitude, ou com outra. Sofre a criança, sofre a família, enfim. Quais são as consequências hoje que se tem contra essa atitude? Que tipo de previsão de pena, que tipo de coisa tem para a pessoa que pratica ou a pedofilia ou esse abuso sexual puro e simples? Quando se trata do estupro de vulnerável, a pena é de 8 a 12 anos, dependendo se vai ter algum agravante. Dentro das agravantes, se verifica se a criança, o estado que a criança estava naquele momento, se ela estava numa situação mais frágil ainda do que a própria característica dela, porque a fragilidade já é uma característica da criança, se a criança é portadora de alguma deficiência, seja ela física. Então, hoje, a lei, ela coloca a pena de 8 a 12 anos, mas quando se tratar de estupro. E aí eu retorno quando eu falo que a nossa lei brasileira, ela ainda deixa muitas lacunas, porque existe muita necessidade, no caso de pedofilia, do flagrante. É isso que eu queria chegar, é aí que eu queria chegar. E aí há um prejuízo grande nesse aspecto legal, né, de se enquadrar efetivamente ou a pessoa que praticou a pedofilia, seja ela por doença ou não, ou a pessoa que cometeu o puro ato simples sexual de abuso. Sim, e por esse motivo, há 5 anos nesse trabalho, a gente está cada dia priorizando mais a questão da prevenção, né? Porque a dificuldade da prova concreta é muito difícil. É muito difícil e, infelizmente, a gente ainda vê muitas pessoas que cometerem abusos sexuais estão pelas calçadas passando do nosso lado. Sim. Por falta de prova. Nem tendo tratamento, nem tendo punição, nem uma coisa nem outra, e a sociedade continua à mercê desse processo. Exatamente. Bem, nós vamos fazer um intervalo, daqui a pouco eu volto e vamos ouvir do âmbito aqui do Conselho Municipal da Infância e da Adolescência, Conselho Municipal da Infância e da Adolescência, é isso? Da criança e do adolescente. E vamos continuar o nosso programa num tema, eu falei para você, um tema importante para ser debatido, discutido, para que a gente conheça um pouco melhor essas questões, para que a gente possa, no nosso dia a dia, dar essa contribuição à nossa sociedade. Eu volto daqui a pouco na TV Litoral. Você sabe, aqui o nosso sucesso é total. Eu volto já. Something new in town. It came to change your mind. It came to change the way you live. 'Cause your umbrella and go enjoy the sun of your day. Haven't even. A gente ama mudar com você. Let's have some Toda esquina. Sua vida é uma grande caminhada e para ajudar você, seja qual for o momento, a Braseg Seguros oferece seguros para automóveis, condomínios e residências, responsabilidade civil, risco de petróleo, seguro empresarial e ainda seguro de vida, saúde e odontológico. A segurança de um forte aliado torna mais seguro o seu passo. Braseg Corretora de Seguros. A Macaúba Paisagismo e Meio Ambiente oferece uma diversidade de produtos e serviços ambientais de acordo com as mais distintas necessidades dos nossos clientes. Além disso, a Macaúba é registrada e credenciada nos devidos órgãos governamentais e conta com um apoio técnico qualificado composto de paisagista, arquiteto, técnico agrícola e engenheiro florestal. Faça-nos uma visita. Rua Projetada 233, lote 10, Glória. Telefone 222773-2004, Macaé. O IB, o Instituto de Língua Inglesa, oficialmente reconhecido pela Embaixada Americana, oferece em sua unidade de Macaé cursos normais e intensivos, crianças a partir dos 5 anos, exames de proficiência de inglês da University of Cambridge e Michigan, imersão e conversão. Avenida Nossa Senhora da Glória, 236, próximo ao trevo da Praia Campista. IB Campus, Macaé, 54 anos no Norte Fluminense.
O corre-corre do dia a dia não pode ser motivo para você comer sanduíche na hora do almoço. Preserve sua saúde. Vá ao restaurante Malagueta, desfrute de um amplo espaço e sirva-se de várias opções de nossa gastronomia Aquilo. Tudo elaborado pela chefe Paula Abreu. Aceitamos cartões de crédito e vale refeição. Restaurante Malagueta, cuidando do seu bem-estar. No Shopping Tropical Plaza, Rui Barbosa 698, sobre Loja, Centro, Macaé. Estamos de volta com o programa Raio-X. Nosso tema hoje é pedofilia, tema importante a ser discutido na nossa sociedade. Já há alguns anos existe um trabalho em Macaé para que a gente possa conhecer um pouco mais desse mal que afeta o mundo e que nós aqui não estamos livres dele. Ao contrário, nós vamos daqui a pouco continuar conversando e vamos ver que há realmente problemas graves e com incidências importantes aqui no município de Macaé. Mas do ângulo do Conselho da Criança e do Adolescente, nós tivemos aqui numa primeira apresentação, num primeiro bate-papo, né, uma informação do aspecto de definição do que seja o pedófilo, a pedofilia, das características, na realidade, do que é pedofilia e do que não é, né, do tipo de abordagem, a gente vai discutir um pouquinho depois. Mas do aspecto educacional, do aspecto das políticas públicas municipais para se casar. Na realidade, grupos que querem buscar o conhecimento da sociedade e aqueles que têm possibilidade também de chegar ao município, junto à sociedade organizada do poder público e o poder público, e formular políticas públicas em relação a tudo esse problema que a gente acabou de ouvir agora. Boa noite, Fernando. Eu estou presidente do Conselho da Criança tem mais ou menos um mês. E uma das prioridades da gente, que a gente traçou até o final do ano, é diagnosticar quais são as políticas públicas que tem o município de Macaé voltada à criança e adolescente, tanto no âmbito governamental quanto no não governamental. Importante dizer isso, porque as instituições prestam serviços extremamente importantes. Né? Eu costumo dizer aqui que nem tudo tem que ser só a prefeitura. Eu acho que a sociedade como um todo ela tem que se mobilizar e tem que estar presente, né, no desenvolvimento, na vida da cidade. A cidade é das pessoas, não é só da prefeitura, não é só do governo municipal, não é só do governo federal, não é só da Câmara. A cidade é das pessoas. Então você colocou uma posição muito interessante, que é de abrir essa discussão em torno também das organizações que não são governamentais. Exatamente, porque a responsabilidade de criança é prioridade absoluta. Então é responsabilidade da comunidade, do poder público e da sociedade em geral zelar e garantir esses direitos. Então uma das prioridades é exatamente até o final do ano é fazer esse diagnóstico e a partir desse diagnóstico a gente propor políticas públicas que venham atender a essa necessidade diagnosticada. E eu percebo que a questão do abuso sexual, não só se tratando da pedofilia, é um caso muito em evidência no meio de comunicação. Todo dia você vê na televisão 2, 3 casos de abuso, de estupro, de abuso sexual de modo geral. Né? Então, o foco da gente é a capacitação dos educadores sociais, tanto do professor, do diretor do colégio, do coordenador pedagógico, como também do o que ensina futebol, o que ensina vôlei, entendeu? Todo mundo tem que se capacitar e entender e saber se comprometer em olhar aquela criança que ele está trabalhando com um olhar de criança. E identificar qualquer tipo de situação que a criança apresente que não é inadequada para aquela criança. Então o educador, ele tem que ter esse compromisso. Na sala de aula é um espaço que o professor tem que você pode identificar vários casos de abuso. Até vindo da própria casa, né? Algum comportamento que venha da própria família lá que seja identificado. Não é? Então, como que a gente está pensando em trabalhar esse caso da prevenção? Porque eu acredito que políticas públicas têm que pensar a partir da prevenção
todos os aspectos. Aqui está combinando então, né? As coisas estão mais ou menos por aí. Não, mas a prevenção... Então, como trabalhar a questão da prevenção? É capacitar os educadores. Porque ele vai identificar. E, além disso, de identificar, não tem que ter medo de denunciar. Porque não adianta identificar, né, a criança que está sendo vítima ou de algum tipo de violência, né? E ter medo, ficar com... Existe o Disque 100, depois a senhora pode até falar melhor sobre essa questão do Disque 100, e a pessoa pode denunciar sem ser identificada, é anônimo, né? Existe hoje a Polícia Federal, junto com o FBI, que criaram um sistema de denúncia do crime da internet para esses casos de pedofilia, divulgação de fotografia de crianças na internet. Já foram pegos vários casos, como a doutora falou, difícil de pegar, mas já pegaram alguns casos de crime da internet que divulga fotos de crianças. Então existem vários mecanismos que podem evitar uma tragédia com a criança, né? Ou com o adolescente, no caso do abuso. A pedofilia só acontece, né, doutora? Não sei se até 12 anos, né? A atração é só da criança de 5 a 12 anos? Não, é até os 14 anos. O que acontece? Essa dúvida é normal, porque o Estatuto da Criança e Adolescente, a nossa Lei 8.069 de 90, ele coloca a criança até os 11 anos incompletos. Então as pessoas confundem. Porém, quando se trata de abuso sexual, se estende até os 14 anos, que é o que consta no Código Penal. Porque coincide com o Código Penal. Exatamente. Então acrescenta mais alguns anos a criança do Estatuto da Criança e Adolescente, pela questão da vulnerabilidade. Nós não temos a estatística, me parece, nós conversamos antes, não temos estatísticas oficiais aqui no município. Mas existe aí várias incidências, a doutora, inclusive, que acompanha principalmente o Conselho Tutelar, que é um outro conselho, que é encarregado exatamente mais propriamente de questões como essa, né? E qual é o perfil e qual seria mais ou menos, acontece mais na família, na escola, que tipo de perfil tem hoje esse pedófilo que atua aqui na área que a senhora tem conhecimento? Primeiro, que eu acho importante divulgar, recentemente nós realizamos uma audiência pública de mãos dadas contra a pedofilia que tinha presente 2 conselheiras. E uma conselheira informou que pelo menos um caso, ela recebe uma denúncia por dia, no mínimo, em relação... Nós paramos um pouquinho só para ouvir isso de novo, você que está nos assistindo aí. Olha como é que o tema é de tamanha importância e de preocupar a nossa sociedade e fazer com que nós nos enganemos nessa questão. Um caso por dia. Isso sem um grande trabalho ainda, há de se fazer muito nessa direção para fazer com, como disse aqui a presidente do Conselho, haja uma preparação para se identificar isso e se colocar através até daqueles meios que as pessoas não precisam se identificar e que a gente possa chegar a essas pessoas e poder dar a presença do município, a presença do Estado, a presença do Conselho Tutelar, né, das organizações não governamentais, do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente. Olha o dado que nós acabamos de ouvir. São, no mínimo, uma denúncia por dia no Conselho Tutelar de Macaé. Isso é um dado extremamente preocupante. O que caracteriza um abusador? De que forma seria, mais ou menos, se a gente poderia traçar o perfil dele? Como é que ele atua? Como é que seria uma coisa para a gente, já nós leigos aqui, eu pelo menos não tinha conhecimento de como é que acontecia isso? O mais grave é que o pedófilo, ele é uma pessoa aparentemente normal. É o próximo da criança, uma pessoa próxima da criança. Significa, então, família, escola... Pai, padrasto, tio, primo... porque a criança, ela não vai ser... o abusador, ele tem uma história com a criança. Porque você não deixaria um filho seu ir ali na esquina tomar um sorvete com uma pessoa desconhecida. Estranho, com certeza. Então, agora direcionar aos pais...
que estão nos assistindo é ter um olhar protetivo e com sabedoria, porque cuidado, porque também nós não podemos sair desconfiando de todos. Criar um constrangimento onde não há. Mas é a questão da proteção que a Zuíta falou. Colocou. Observar aonde o teu filho está indo. Existe um fator hoje muito sério no que diz respeito ao abuso, é a questão da internet. Infelizmente, até crianças, nós temos redes sociais, algumas redes sociais que os pais permitem que suas próprias crianças, filhos e filhas de 5, 6 anos esteja ali inserido naquela rede, e aquela criança vai ali, posta fotos, às vezes de biquíni. Isso tudo são coisas que tem que ser evitado, porque principalmente como se trata de uma doença, nós temos que buscar neutralizar o que incita aquela doença. Então, uma mãe que permite, até na questão da sua filha, principalmente a mulher, a menina, moça, a forma que incidência é maior das meninas do que os meninos também sofrem com certeza abuso, mas a incidência é maior nas meninas. Então, assim, toda essa questão de observar em todos os sentidos, a forma que a sua filha se veste, porque dependendo do corpo que a sua menina tem, de 7, 9 anos, 10 anos, dependendo da roupa que ela vai sair na rua para comprar um pão, ela, na inocência dela, ela pode incitar um caso de abuso sexual. E aí os pais orientados, conscientizados, aí a gente volta toda na questão da prevenção, que eu falo que hoje a prevenção ela é primordial por 2 motivos. Primeiro, devido à nossa lei, que infelizmente ainda deixa lacunas. Segundo, que depois de uma criança ela foi abusada, por mais que exista o profissional mais especializado, aquela alma daquela criança já foi marcada e ela pode... As consequências são... Exatamente. Pode ser até pro resto da vida, né? É pro resto da vida, indiscutivelmente. Isso. Bem, nós vamos fazer um pequeno intervalo e vamos continuar conversando aqui sobre esse tema. Antes de fazer o intervalo, eu queria dizer que nós devíamos ter mais pedagogas também e bons advogados em várias áreas da atividade humana. Primeiro, que a pedagoga tem um olhar muito preventivo, educacional, e nós temos que também ter aquele olhar do direito, daquilo que é direito, do que é dever. E esses 2 olhares são muito importantes. Eu estou diante aqui de uma advogada especialista numa área e de uma presidente de um conselho tão importante que é uma pedagoga. Então, meu apreço aí pelas 2 atividades, né? E vamos a um intervalo muito rápido e daqui a pouco eu volto. Something new in town. It came to change your mind. It came to change the way you live. 'Cause your umbrella and go enjoy the sun of your day. Haven't even A gente ama mudar com você. let's have some Toda esquina. Sua vida é uma grande caminhada e para ajudar você, seja qual for o momento, a Braseg Seguros oferece seguros para automóveis, condomínios e residências, responsabilidade civil, risco de petróleo, seguro empresarial e ainda seguro de vida, saúde e odontológico. A segurança de um forte aliado torna mais seguro o seu passo. Braseg Corretora de Seguros. A Macaúba Paisagismo e Meio Ambiente oferece uma diversidade de produtos e serviços ambientais de acordo com as mais distintas necessidades dos nossos clientes. Além disso, a Macaúba é registrada e credenciada nos devidos órgãos governamentais e conta com um apoio técnico qualificado composto de paisagista, arquiteto, técnico agrícola e engenheiro florestal. Faça-nos uma visita. Rua Projetada 233, lote 10, Glória. Telefone 222773-2004, Macaé. O IB, o Instituto de Língua Inglesa, oficialmente reconhecido pela Embaixada Americana, oferece em sua unidade de Macaé cursos normais e intensivos, crianças a partir dos 5 anos, exames de proficiência de inglês da University of Cambridge e Michigan, imersão e conversão. Avenida Nossa Senhora da Glória, 236, próximo ao trevo da Praia Campista. IB Campus, Macaé, 54 anos no Norte Fluminense.
O corre-corre do dia a dia não pode ser motivo para você comer sanduíche na hora do almoço. Preserve sua saúde. Vá ao restaurante Malagueta, desfrute de um amplo espaço e sirva-se de várias opções de nossa gastronomia Aquilo. Tudo elaborado pela chefe Paula Abreu. Aceitamos cartões de crédito e vale refeição. Restaurante Malagueta, cuidando do seu bem-estar. No Shopping Tropical Plaza, Rui Barbosa 690. Estamos de volta com o programa Raio X e vocês que estão aí nos assistindo, aquele que começou no primeiro bloco ou aquele que está no segundo bloco, percebeu da importância desse tema, de nós discutirmos, conhecermos mais profundamente as questões ligadas à pedofilia. Vamos continuar agora, vamos conversar com a Zuíta. Zuíta, você falou muito sobre prevenção e sobre os aspectos mais diversificados que esse tema dá. Quer dizer, é um tema que merece um olhar muito multidisciplinar. Quer dizer, além do olhar pessoal de cada um, mas de várias atividades que podem estar contribuindo nessa questão. E gostaria que você desse continuidade a essa sua visão em relação a essa questão levantada pela organizadora desse movimento, que está ajudando e contribuindo lá com a gestão do vereador Julinho do Aeroporto, com essa bandeira de fazer com que a pedofilia tenha em Macaé um trabalho mais direcionado para o combate e para a educação. Pois como estava te falando, a prioridade na questão da prevenção e referente à questão do pedófilo, tem que ter uma capacitação muito periódica, né? De informação, de como detectar, porque é difícil detectar o pedófilo, como a doutora falou, é o próximo, é o que está próximo, né? E ele geralmente... E às vezes a criança pode não perceber que... A criança, por exemplo, por que a sequela é assim, uma irreparável na criança? Porque a criança abusada, ela não tem aquela censura de estar sendo abusada. Se eu estiver falando alguma coisa, você pode me corrigir, doutora. Ela não tem aquela censura de estar sendo abusada. Então, tem um sentimento, ela sabe que alguma coisa está dando errado, está errado. Mas ela não sabe dizer o que é. E aquilo ali vai somatizando no inconsciente da criança. E se tornando traumas e, consequentemente, esse abuso, se não for identificado, vai continuar sendo abusada, essa criança vai sofrendo traumas que pode até vir a se suicidar. Se suicidou por quê? Por que essa criança se matou? Porque ela estava sendo abusada constantemente, a família não identificou, a sociedade, a escola não denunciou, o educador social não denunciou e a criança acabou se matando. Ou sendo um transtorno, até não sei se poderia chamar de transtorno, indo para o lado homossexual. Né? A questão do homossexualismo pode estar muito ligada a essa questão do abuso na infância, na criança. Então são vários aspectos, muito que a gente ficaria aqui discutindo uma semana, um mês, e poderia ter outros especialistas nessa área. O que eu estou falando aqui é o senso comum de uma pessoa que entrou agora como presidente do conselho, que está preocupada com essa questão e está pensando em políticas públicas, né, para poder amenizar ou informar a sociedade, como denunciar, como identificar. Teve um encontro da Secretaria de Promoção no dia, acho que foi dia 20, que falou da questão da identificação, como identificar a criança que está sendo abusada, né? Como denunciar. Se você não... Então, teve já esse encontro, eu acho que deve ter sido uma política já traçada por governo anterior, por legislativo anterior, e que a gente precisa dar continuidade a esse debate. O debate não pode acontecer só no dia da pedofilia. O debate tem que ser periódico, não é? O debate tem que ser mensal nas escolas. Eu falei na abertura desse encontro que nas reuniões pedagógicas, que acontecem geralmente de 15 em 15 dias, tem que ter um momento para se falar desses assuntos. Para levar um especialista para falar desses casos. Significa dizer o seguinte: nós não podemos nunca, de modo algum, em termos dessa relevância, varrer nada para debaixo do tapete, né? Temos que enfrentar
seja ele a diversidade que ele tiver, mas acho que uma sociedade que quer, na realidade, se tornar mais sadia, mais pluri, mais aberta, né? Que na realidade o que nós estamos fazendo aqui é uma coisa que há uns anos atrás talvez fosse impossível discutir no programa de televisão, né? Hoje nós temos que ter essa liberdade, né? E usar bem essa liberdade no sentido da responsabilidade que a sociedade tem, que cada um de nós tem nesse contexto. Bem, dando continuidade, eu vou fazer mais uma aqui, continuando nesse bate-bola aqui, em relação ao pedófilo. Vamos olhar agora um pouco o outro lado. Nós estamos falando de política pública e o Conselho acabou de dizer da preocupação do Conselho em identificar se há políticas públicas, se não há, para que elas aconteçam. Há essa necessidade de que o Conselho também fiscalize isso. Ele tem também esse papel, não só o Conselho Tutelar, mas o Conselho da Criança e do Adolescente, aliás, um dos principais papéis, né, propor e também fiscalizar se essas políticas propostas por organização não governamental, proposta pela Câmara, proposta pelo vereador, ou por quem que seja da sociedade que esteja engajado nesse movimento e que traga à luz essa discussão para que a gente possa efetivamente ter o combate e aí vir os resultados positivos que todos nós queremos. Eu acho que isso que a sociedade quer, o resultado daquilo que nós empreendemos aqui dentro do município. Em relação ao pedófilo, identificado que a pedofilia, eu não sei se isso já é consenso científico, se existe um consenso científico que a pedofilia é uma doença? Não, pela Organização Mundial da Saúde, pela própria psicologia, se trata de uma patologia. Uma patologia. Exatamente. E exatamente nós estamos olhando aí dois lados. Nós estamos olhando aquele que tem uma doença e acaba adoecendo a outra pessoa, né? Nós estamos aqui do ângulo fazendo a preocupação com aquele que sofre o ato do pedófilo. Mas o pedófilo também precisa de atenção da sociedade, porque ele é um doente, né? E quais seriam as políticas públicas, né? E quais seriam, na realidade, do ângulo do trabalho que vocês desenvolvem contra a pedofilia, aquele personagem que é identificado como pedófilo, em relação também a ele? Eu gostaria só de frisar uma fala da Zuíta que é muito interessante, mesmo ela não estando diretamente de frente do movimento, mas quando ela fala que precisamos pensar em pedofilia todos os dias, porque eu refletindo muito acerca das ações que a gente vem tomando, eu percebo que a mídia, a própria população só se fala de pedofilia no mês de maio. E parece que ela só acontece em maio. Mas a pedofilia ela acontece de janeiro a dezembro, e as políticas e os eventos, foi perfeito quando ela falou. É exatamente isso. Nós precisamos também, se a criança é a nossa prioridade, tudo aquilo que afeta a nossa criança. Então, assim, é muito interessante como que os meios de comunicação, eles vestem a camisa, mas porém nesse período. Nós vamos entrar em junho, então há essa necessidade de ser uma campanha, um projeto permanente. Dar continuidade a esse processo de discussão, de prevenção. Exatamente. Né, que a sociedade como um todo, principalmente o papel da imprensa, o nosso papel, é de continuar dando espaço a esse tema para que as pessoas continuem buscando, na realidade, as soluções para esse mal. Exatamente. E quanto à questão da patologia da pedofilia, a questão do pedófilo, ele poder ter esse transtorno mental, em todas as nossas ações, eu confesso que nós não focamos ainda essa questão pelo fato dos abusos sexuais terem crescido de forma alarmante e o receio das pessoas começarem a se utilizar dessa expressão doente mental para justificar os seus atos. Porque assim, a nossa frente de trabalho é a proteção à criança. Não haver a punição, né? É a proteção à criança. Mas eu confesso que, quanto mais a gente vai avançando, eu tenho pensado muito a respeito sobre essa questão, até mesmo da pessoa reconhecer. Porque da mesma forma como é difícil... Está doente, né? Exatamente. Eu acho que o que nós acabamos de dizer é que se você que está nos assistindo conhece alguém que tem esse tipo de problema, ele também está precisando de ajuda, né? Isso quer dizer que ele procure uma entidade de saúde, que ele procure um psicanalista, que ele procure um psicólogo, porque ele está precisando também, principalmente ele, de ter um tratamento.
para que ele possa se livrar desse problema. Aliás, existe tecnicamente, cientificamente, condições de uma pessoa que tem esse mal deixar de ter, ele ter um tratamento e conseguir... Eu vejo que não, porque é uma coisa que está inerente na pessoa. É como um vício. Segundo as instituições dependentes, tem alguns vícios que as pessoas mas assim, você não ouve, segundo eu já fiz muito trabalho, por exemplo, de prevenção ao alcoolismo e já lidei diretamente. Naquele dia ele não praticou, não é isso? Não existe ex-dependente. Não existe ex-dependente. A pessoa pode ter a intenção de parar, perceber os malefícios que aquilo causa. Mas não existe ex-dependente. A pessoa, principalmente quando a gente vai estar indo rapidinho para outro campo, em relação às drogas, vamos parar. Mas se ele aceitar um tratamento, ele pode não praticar daquele dia. Eu hoje não vou fazer isso. Então o mais importante é ele se conscientizar de que se ele tem essa doença, buscar formas de não se colocar em situações que ele possa vir cometer. Mas até hoje eu não vi nada que a pessoa tem esse transtorno deixa de ter. É importante nós discutirmos e conversarmos aqui, porque há de se ter também uma compreensão a respeito de toda a situação, né? Na medida que você tem uma pessoa que é doente, e qualquer doença merece do Estado, né, que a pessoa possa ter também um tratamento. Mas não significa dizer que a causar mal a alguém é como o motorista que dirige alcoolizado, né, que tem uma dependência química. Ele vai ser punido, vai receber multa e vai ser preso, não é? Então não significa dizer, eu vi a sua preocupação em relação a isso. Não se pode descaracterizar o fato criminal, não é? Se houver necessidade de tratamento, que nós tenhamos aí prisões que tenham possibilidade de tratamento, que a gente avance nessa direção de um sistema prisional que possa oportunizar aqueles que, em estado qualquer de dependência, químico ou outro, cometeram crimes, né? Me parece que, por enquanto, nosso direito caminha ainda nessa direção, né? E até pelo fato, um fato real, quando se trata do abuso, o pedófilo ele sente prazer, diferente talvez de outros transtornos mentais que ele possa vir a se prejudicar, possa vir a se machucar. Ali houve, e os especialistas também de medicina, eles colocam que eles estão conscientes do que eles estão fazendo. Então, é questão mesmo de reconhecer e buscar formas de evitar aquela situação, porque não tem algo que vai descaracterizar aquele abuso terrível que ele cometeu contra aquela criança. Porque nós estamos aqui avaliando o seguinte: se nós conseguirmos reduzir o mal na base, né, na onde ele nasce, nós consequentemente estaríamos também diminuindo as probabilidades, né, do acontecimento não só do abuso sexual, mas também da questão da pedofilia. E ficou bem claro aqui, acho que todos nós aqui entendemos a posição tanto da Suíta quanto a posição da Cíntia. Vou fazer mais um intervalo e volto daqui a pouco na TV Eleitoral. Você sabe, aqui no nosso Sucesso é Total. Eu agora volto bem rápido. Something new in town. It came to change your mind. It came to change the way you live. 'Cause your umbrella and go enjoy the sun of your day. Have an even. A gente ama mudar com você. Let's have some Toda esquina. Sua vida é uma grande caminhada e para ajudar você, seja qual for o momento, a Braseg Seguros oferece seguros para automóveis, condomínios e residências, responsabilidade civil, risco de petróleo, seguro empresarial e ainda seguro de vida, saúde e odontológico. A segurança de um forte aliado torna mais seguro o seu passo. Braseg Corretora de Seguros.
A Macaúba Paisagismo e Meio Ambiente oferece uma diversidade de produtos e serviços ambientais de acordo com as mais distintas necessidades dos nossos clientes. Além disso, a Macaúba é registrada e credenciada nos devidos órgãos governamentais e conta com um apoio técnico qualificado composto de paisagista, arquiteto, técnico agrícola e engenheiro florestal. Faça-nos uma visita. Rua Projetada 233, lote 10, Glória. Telefone 222773-2004, Macaé. O IB, o Instituto de Língua Inglesa, oficialmente reconhecido pela Embaixada Americana, oferece em sua unidade de Macaé cursos normais e intensivos, crianças a partir dos 5 anos, exames de proficiência de inglês da University of Cambridge e Michigan, imersão e conversão. Avenida Nossa Senhora da Glória, 236, próximo ao trevo da Praia Campista. IB Campus, Macaé, 54 anos no Norte Fluminense. O corre-corre do dia a dia não pode ser motivo para você comer sanduíche na hora do almoço. Preserve sua saúde. Vá ao restaurante Malagueta, desfrute de um amplo espaço e sirva-se de várias opções de nossa gastronomia aquilo. Tudo elaborado pela chefe Paula Abreu. Aceitamos cartões de crédito e vale refeição. Restaurante Malagueta, cuidando do seu bem-estar. No Shopping Tropical Plaza, Rui Barbosa 698, sobre Loja, Centro, Macaé. Olá, estamos de volta com o nosso programa, mais uma vez, sempre aqui, agradecendo a produção da Criarte, que está aqui conosco, atrás dessas câmeras, uma equipe para que você possa ir na sua casa, assistir com boa imagem e que você possa acompanhar e entender bem aquilo que nós discutimos, conversamos, esse bate-papo todas as quartas-feiras aqui na TV Litoral. Bem, continuando, né, nós vamos conversar agora com a presidente do Conselho em relação a comportamento. Quer dizer, nós estamos falando com a pedagoga, vamos agora falar também, talvez mais com a pedagoga do que com a presidente do Conselho. Em relação a comportamento dentro de casa, o que você aconselha em família para que ocorra as observações? Pois é, Fernando, a família nesse momento é fundamental, porque nesse corre-corre, a família eu acho que não olha muito, principalmente aquelas que têm babá, confia tanto nas babás que pode ser ela uma das abusadoras, né? O comportamento da criança, eu não sou assim muito embasada para falar do comportamento em si que essa criança pode apresentar. Então tudo que eu falar aqui é senso comum. Mas da prevenção. Mas da prevenção. A criança pode apresentar uma rejeição na própria alimentação. Ela pode apresentar não querer se aproximar daquele abusador, né? Ela vai estar rejeitando sempre alguma coisa. O sono noturno. A família tem que observar o comportamento daquela criança de alguma forma. Ela tem que identificar que aquilo não é normal. E se aprofundar até identificar o porquê daquele comportamento. Né? Agora, se a minha filha está chorando muito, a minha filha não quer se aproximar de determinada pessoa, porque vai lá com ele ou vai com ela, o que está acontecendo? Não, tem que procurar saber por que aquela criança está chorando ao se aproximar daquela, por que aquela criança está chorando ao sentar do lado de uma outra pessoa, ou aquela pessoa colocar aquela criança no colo. Né? Na escola, né? A agressividade, né? O comportamento agressivo daquela criança. Pode ser um sintoma, né? Pode ser uma característica. Pode ser, são várias as características que pode apresentar uma criança. Ela pede socorro de alguma forma. Ela não vai ficar assim passiva, deixando as coisas acontecerem. De alguma forma, essa criança pede socorro. É necessário olhar com um olhar humano para a sua família, para o seu aluno, né, para o seu educador, porque outra coisa importante também, que a gente tem que deixar assim, bem claro, na hora de procurar educadores, professores, né, para trabalhar nas comunidades, tem que saber quem são esses educadores, quem são esses professores, né, o perfil desse educador, inclusive, Fernando, para se recadastrar. É importante essa colocação que ela está fazendo. Exatamente. Não adianta nós termos aí uma quantidade, todo mundo ter acesso
a escola e nós não temos um profissional qualificado, preparado. Daí sempre essas discussões de que tudo começa pela educação. Sem contar que ele também pode ser um abusador, né? Pode ser. Então, o gestor desses programas que trabalham com criança, das escolas, também tem que ficar atento a esses educadores. A essa realidade. A essa realidade. E outra, é difícil falar desse tema, é preciso realmente encarar, não aqui como, estou entendendo, não aqui como uma generalização de qualquer função, de qualquer categoria, mas o que se falou aqui, a doutora Cíntia disse, que a incidência é maior daqueles mais próximos, e os mais próximos são, na realidade, a própria família envolvida, né? Pais, padrastos, parentes, primos, pessoas ligadas ali, e os educadores, afinal, os filhos costumam ficar muito mais tempo nas escolas do que, às vezes, na sua própria casa. Né? Hoje, algumas escolas, inclusive de horário integral, tem criança que fica o dia inteiro na escola. Então, eu entendi bem a sua colocação. Bem, continuando nessa discussão, nós chegamos aí a uma conclusão seguinte. Iniciativa importante, né? O vereador Julinho não está aqui presente, não veio, mas foi um dos que levantou essa bandeira. Queremos aqui dizer da importância do agente legislador, do homem público, estar atento a essas necessidades, estar atento àquilo que a sociedade precisa estar alerta, né? E buscou essa preocupação e tem feito aí já há 5 anos que vocês vêm fazendo esse trabalho de tornar o assunto um tema a ser discutido em toda a sociedade. Bem, quais seriam, na realidade, o ideal, na sua visão, para que o município pudesse ter uma prática de prevenção mais adequada, nesse sentido? É a gente levar a prevenção e a informação para todos os indivíduos, desde a criança, desde o adolescente, a família. Quer dizer que a própria criança precisa, desde cedo, já começar a ser informada para se defender. Exatamente. E hoje, um lado muito positivo de todo esse processo difícil é que existem muitas pessoas engajadas nesse combate à pedofilia e diversas literaturas que são super interessantes. Existem livros que hoje você pode entregar para uma criança de 6 anos. Você podia sugerir alguns aqui no nosso programa, se quiser, tiver algum em mente, pode falar, que acho que é um momento oportuno, né? Sim, existe um livro, Segredo Segredíssimo, o nome desse livro. A autora dele é Odívia Barros. Esse livro é uma literatura totalmente independente. Ele conta a história de 2 meninas que são amiguinhas e uma estava sendo abusada. Mas a linguagem dele é super apropriada para a criança. A intenção desse livro é quando a menina lê aquele livro, se ela estiver sendo abusada, ela vai lembrar de coisas que ela está vivendo e vai perceber que tem algo diferente, porque no final do livro a menininha percebe que aquele tio não era bom para ela. Aquele tio que às vezes a princípio dava um pirulito, uma pipoca, comprava uma bala, no final da história ele queria algo por trás que com certeza não era bom para ela. E outras literaturas mais para os adultos. Então assim, Fernando, eu acredito, eu foco na prevenção, pelos fatores que já foram expostos aqui, a prevenção que chegue até a criança, a prevenção que chegue até o adolescente, trazendo à tona esse protagonismo juvenil que é tanto focado hoje, fazer o adolescente se sentir importante em todo o processo social, onde quer que ele esteja. A família, como a Zuita falou, perfeito, a família, se a gente for no Estatuto da Criança e Adolescente, é a primeira instituição responsável em assegurar os direitos. A família não tem como medir a importância dela nesse processo. Eu queria até parar antes que você rapidamente, só para lembrar essa questão da família. Nós estamos falando aqui de gente também que é educador, que é pedagogo. Hoje, no mundo do corre-corre, que você falou no primeiro bloco, as pessoas têm muita coisa a fazer, de repente existe um processo hoje que acha que é pegar a criança e colocar na escola e os professores que resolvem, né? Porque coloca o filho, sai da escola, vai para cá, bota na escola de futebol, bota lá o dia inteiro, e a presença da família, do pai, dessa observação e dessa educação, eu acho que fica prejudicada. Quer dizer, é preciso do engajamento pai, mãe, né, com o filho, né, avô com o neto. Aliás, os
papéis dos avós cada vez se representam muito mais. Hoje os avós estão mais sadios, né, com mais tempo de vida, né, eu caminhando, né, bonitão assim, eu que o dia, já com 5 netos, essa participação é importante, né, que a gente tenha em família. Né, e isso é uma observação que eu queria fazer dentro desse conceito que você está colocando. E a família não pode se esconder e ter vergonha, né? Ter vergonha, porque às vezes a família fica até com medo de denunciar a própria violência que está acontecendo dentro de casa. Exatamente. E por fim, os profissionais. Os profissionais, independente da função que ele exerça, né, ter esse olhar protetivo, esse olhar, a gente sabe que o professor, o educador, ele tem diversas atribuições dentro de uma sala de aula, mas nós não estamos aqui, eles são responsáveis em investigar, basta um encaminhamento talvez para um psicólogo, aquele profissional que estiver habilitado para analisar aquele comportamento. E eu quero mais uma vez enfatizar a fala da Zuita quando ela fala, a criança ela vai demonstrar. A criança ela externa tudo o que acontece, tanto de bom quanto de ruim. Então basta um adulto atento, basta um pai atento, basta uma mãe presente, ou uma avó, um avô presente. Que em geral a criança, depois que ela percebe aquilo, ela começa a se afastar da pessoa, ela tem ou não? A criança ela pode ter diversas reações. Ela pode ficar uma criança tímida, uma criança muda, uma criança irritada. Agora, infelizmente, Fernando, pode acontecer um caso da criança não ter essa rejeição. E aí, bem breve, eu vou relatar um caso que eu fiquei sabendo através de uma imagem. Nós participamos de um seminário em Teresópolis com o senador Magno Malta, que foi quem deu todo o início desse projeto no país, e ele passou diversas imagens, por ele ser o presidente da CPI da pedofilia, passou diversas imagens de crianças abusadas. Dentro dessas imagens tinha uma menina por volta de uns 7 anos praticando sexo oral. E essa menina estava praticando sexo oral e sorrindo, que foi para mim o mais alarmante. E aí ele, explicando algumas fotos, ele disse que aquela criança estava sorrindo por quê? Aquela criança provavelmente tinha sido inserida naquela prática desde os 3 anos. Então, da mesma forma que uma criança aprendeu a brincar de boneca, aquela criança ali aprendeu como um prazer fazer um sexo oral. Então, assim, se for algo que a família tiver muito omissa, o pedófilo muito presente e desde muita tenra idade, a criança ela pode vir até gostar de estar perto daquela pessoa. Então, assim, não é um fator, a criança não vai querer, isso é muito sério, porque a criança pode querer sair sim, pode se acostumar àquela realidade, até porque ela foi ensinada desde muito pequena a fazer aquilo, que foi o caso dessa menina. Ele falou que desde os 3 anos a menina já tinha sido inserida naquela prática ali. Bem, nós vamos agradecer muito a presença de vocês aqui, o tema é tão importante, nós precisaríamos de muito mais espaço aqui no programa. Já tivemos aqui durante quase 1 hora esse bate-papo, mas eu quero mais uma vez, em nome do nosso telespectador, em nome da nossa produção, a presença de vocês estarem aqui para debater, discutir, colocar um bate-papo sobre essa questão da pedofilia. Até a semana que vem, se Deus quiser, aqui na TV Litoral. Até lá!